Oi, hoje a gente vai conversar com um brasileiro que está fazendo a diferença nessa pandemia. Ela está fazendo a diferença aqui em Londres. É um chefe de cozinha, o Gel Bassani, que mora aqui já há bastante tempo, teve já 2 passagens, está nessa segunda temporada por aqui. Tem um gastropub num dos bairros mais charmosos de Londres, Richmond, um bairro muito residencial e muito pitoresco da cidade, muito bonito mesmo. E é com ele que eu vou conversar agora para saber, afinal, o que o GEL está fazendo para ajudar ingleses, não ingleses, enfim, contribuir nesse momento tão difícil. Oi, GEL, tudo bom? Oi, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui falando contigo, contando um pouquinho desse projeto aqui que a gente tem no The Angel Crown, que a gente está tentando fazer um pouquinho da diferença na vida das pessoas durante essa quarentena. Pois é, você, além de ser um chefe famoso aí, que reconhecido, isso a gente vai falar daqui a pouco, é também um corajoso brasileiro que é o empreendedor, né, no Reino Unido. Você é sócio, né, e também coordena toda a parte de alimentação, é o chefe de um gastropub no bairro de Richmond, né, que obviamente está fechado agora ao público. Exato, Fernanda. Então, o The Angel Crown foi reaberto em dezembro de 2018. Na época eu estava no Brasil e recebi um convite para voltar para o Reino Unido para abrir esse gastropub. A gente reformou ele todinho e desde dezembro de 2018 nós estamos abertos ao público, uma oferta um pouquinho diferente do que era antigamente. E graças a Deus a gente tem tido um resultado bem legal, uma valorização bem legal do público e, claro, durante a quarentena agora a gente está fechado. Desde o dia 20 de março a gente parou as operações devido a toda essa pandemia mundial que está acontecendo, mas a previsão de reabertura agora é dia 4 de julho, então estamos aqui com os dedos cruzados esperando que isso possa acontecer o mais brevemente possível. Mas enquanto isso, vocês resolveram colocar a cozinha para funcionar, né? E ajudar as pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente em dificuldade, né? Que projeto é esse, João? Então, Fernanda, com o fechamento das atividades, a gente simplesmente teve que fechar as portas. E como a gente tinha muito estoque dentro da cozinha, a gente, para não jogar esse estoque fora, e obviamente seria uma perda, né, de mercadoria, de comida mesmo, a gente resolveu começar a fazer distribuição para moradores de rua, certo? Então a gente pegou uma parte desse estoque que a gente tinha na cozinha e começou a preparar refeições para as pessoas que estavam em necessidades, que não tinham como ter uma refeição quente durante o dia. E assim a gente começou a desenvolver esse projeto que hoje tomou uma grande proporção aqui na região e a gente já fez mais, desde o dia 20 de março, já fizemos mais de 3 mil refeições, servindo refeições quentinhas diariamente para essas pessoas que estão mais necessitadas nesse momento e por isso que a gente está passando agora, pela essa situação que nós estamos passando. Bom, você tinha esse estoque, mas também agora quer continuar com esse projeto e daí está tentando doações, né? Para, claro, poder Exatamente. contribuir. Isso. A gente criou uma página, né, online, onde as pessoas podem ir fazer doações, seja 5 libras, seja 1 libra, seja 10 libras, para que a gente possa transformar esse valor em refeições, para que a gente possa comprar mantimentos e que a gente possa continuar fazendo esse serviço para a comunidade, na verdade, e que hoje atinge numa média de 70 pessoas por dia essas refeições que a gente está fazendo diariamente. Esse seu gastropub em Richmond, né? Vamos já falar um pouquinho do seu projeto, né? O que ele tem? Ele tem alguma pitada brasileira? Ele é comida tradicional inglesa? Qual é a tua proposta, João? Então, a gente começou em 2018 com uma proposta bem diferente. Foi criar uma fusão da comida britânica com um pouco de sul-americana, trazendo um pouquinho do Brasil, um toquezinho assim do gaúcho também, né? Uns pratos um pouquinho mais tradicionais que a gente tem no Rio Grande do Sul. E graças a Deus teve uma aceitação muito legal do público. Claro, a gente não pode fugir muito da culinária britânica, porque o pessoal às vezes não é muito aventureiro e tal, mas a gente consegue dar um toque, dar uma diferenciada, trazendo um pouquinho do que a gente tem no sul do Brasil, do que a gente tem na América do Sul. Então, a aceitação está sendo ótima e, inclusive, já ganhamos prêmios ano passado pela nossa comida e tal. Então, está sendo, graças a Deus, está tudo caminhando como a gente planejou. Tá, mas me conta o que é esse toque gaúcho aí, fiquei curiosa. Então, a gente tinha no cardápio alguma coisa assim, uma picanha de cordeiro com um molho chimichurri, uma coisinha mais, né, que a gente vê um pouco mais no sul do Brasil, uma picanha também grelhada que a gente estava servindo, um creme brulee de doce de leite,
o que a gente chama em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, de mumu, né, o nosso tradicional doce de leite. Então a gente conseguiu colocar e graças a Deus teve uma aceitação muito legal, um bolinho de feijoada, entende? Então são coisas assim que é bom a gente poder inovar um pouquinho, trazer isso que querendo ou não é a minha raiz, é onde eu cresci, é onde eu saí com 18 anos do Brasil, então eu tenho essa influência muito forte do Rio Grande do Sul ainda, tanto em mim, o sotaque de tomar um chimarrão diariamente, e também, graças a Deus, estou conseguindo utilizar isso no meu dia a dia na culinária. Gel, qual é o que precisa, além de cara, coragem, uma pitada aí de loucura também, né, para sair de casa e se tornar empreendedor num outro país, né? A gente está falando tanto das pessoas revisarem suas vidas, né, revisarem seus planos, seus projetos, e daqui a pouco você fez essa super mudança de vida, arriscando muita coisa, né? O que você acha que precisa? O que você olhando para trás, o que você precisou para chegar aí? Então, Fernando, curiosamente, né, a minha mãe, que está nos assistindo agora, quando eu saí do Brasil com 19 anos de idade, ela chorou muito, realmente chorou muito. Ela dizia: não, não vai, não faz isso, não sai debaixo da saia da mãe. Mas hoje, vendo essa trajetória e tudo que eu vivi e vivenciei nos últimos 12 anos, ela acredita que eu tenha tomado a decisão certa, e eu acredito também que foi uma decisão que eu tomei corretamente. E claro, tem que ter coragem. O pessoal que está pensando em vir agora, ainda mais que a gente tem a questão do Brexit se aproximando agora, fazer um planejamento, pensar bem o que quer, né? Chegando em Londres, chegando na Inglaterra, chegando no Reino Unido em si. Então, é um planejamento, coragem e determinação. Realmente, aparecem muitos obstáculos no início, assim, os primeiros 6 meses, eu sempre digo, o primeiro ano é bem complicado, mas depois você consegue se adaptar. É um país que o clima é um pouco difícil, a língua às vezes é um pouco difícil, mas eu acho que com força de vontade e determinação você consegue atingir seus objetivos com certeza. Já o seu setor, né, a área de alimentação, de entretenimento, é um dos últimos que vai ser reaberto aqui no Reino Unido, né? E um dos mais afetados, né? Porque, por exemplo, um restaurante para funcionar, um gastropub para funcionar, tem que ter uma certa ocupação, no mínimo 70%, se fala, às vezes em média, só para pagar a conta, né? Não para ter lucro. Como é que você está revendo, essa palavra está meio batida, né? Mas esse novo normal, como é que você está vendo o futuro realmente de servir um gastropub, fazer isso funcionar? Então, Fernanda, essa questão do distanciamento social é bem complicado. No nosso caso, a gente tem um espaço para 45 clientes. Se a gente fosse diminuir essa capacidade a 50%, a gente estaria falando de 20, 22 pessoas dentro do estabelecimento ao mesmo tempo. Então, é bem complicado para você, até para você pagar os custos fixos que você tem, né? De todo o empreendimento. Você tem funcionários, você tem que se adaptar a esse novo normal. Como eu te falei, a expectativa é que a gente reabra dia 4 de julho, mas a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Nós temos hoje, no nosso payroll, no caso, nós temos uma média de 14 a 16 funcionários que a gente está pensando, revisando como é que a gente vai fazer, porque a gente não sabe, a gente realmente não sabe qual vai ser o fluxo de pessoas que vai ter dentro do estabelecimento, como é que vai ser feito isso. Então, a gente está, é uma incógnita, um grande ponto de interrogação no momento, e a gente está tentando, né, querendo ou não, adivinhar o que vai acontecer. Então, esperando o dia 4 de julho chegar, algum pronunciamento do nosso primeiro-ministro, como é que vai ser feito isso, e rezar para que isso tudo passe o quanto antes, para que a gente volte ao normal dentro do possível, né? Como é que você se tornou chefe? Você gostava de cozinhar? Você fez um curso? Alguém te apadrinhou? A sua mãe é boa de cozinha? Como é que foi isso? Então, é uma história bem curiosa, porque eu sempre joguei futebol na minha adolescência. Joguei futebol até os 19 anos em clubes de Porto Alegre. E depois, do lado, o meu hobby sempre foi cozinhar. Eu venho de uma família de italianos em que minha avó é analfabeta e ela cozinha as receitas dela. Não me pergunte como, não me pergunte como. Então sempre foi uma inspiração. Tá dentro da cozinha com a minha mãe, com a minha avó. Eu digo que a minha mãe é melhor cozinheira do que eu, né? Eu faço um pouco mais sofisticado que ela, mas o sabor e a forma como ela cozinha é muito, muito melhor do que eu faço e que meus chefes fazem aqui na cozinha. Mas foi assim, eu cresci e tal, e com a demanda no Reino Unido, quando eu cheguei, precisava de muita gente. Então, eu me especializei, eu dei entrada, fiz cursos aqui, me aperfeiçoei,
e já fazem 12 anos isso já, então, graças a Deus, deu certo, foi uma escolha certa que eu fiz na minha vida, e ainda continuo me especializando, fazendo cursos, indo atrás de me inovar, de me aperfeiçoar, e então graças a Deus que eu tive essa influência da minha mãe, da minha avó na minha vida, e graças a Deus hoje eu posso desenvolver o meu trabalho. Bom, o que todo mundo está fazendo nesse isolamento, né? Quem tem condições de ficar em casa, quem está podendo, né? Se dá, é realmente um privilégio, né? A gente poder estar em casa em segurança, né? E se dar o luxo de poder cozinhar, experimentar coisas. A gente vê que tem muita gente compartilhando isso pelas redes sociais e coisas. Eu quero saber o que um chefe faz no isolamento. Ele também cozinha ou não pode nem ver cozinha? Então, Fernando, o meu caso é um pouquinho diferente porque eu acabo cozinhando todos os dias, né? Eu vou até meu restaurante, no caso, o meu apartamento fica próximo ao restaurante, então eu consigo me deslocar sem pegar transporte público, enfim, e eu acabo indo para a cozinha mais ou menos umas 4 ou 5 horas por dia. Então, eu acabo, como eu digo, na quarentena eu estou trabalhando mais do que quando eu trabalhava na quarentena pela demanda que a gente está tendo, questão de preparação, de planejamento, né, a questão de compras que a gente tem feito através com o dinheiro que a gente está recebendo, com a verba que a gente está recebendo das doações. Mas quando eu posso descansar um pouquinho em casa, eu gosto de assistir um pouco de televisão, eu gosto de ler bastante, vou assistir um filme, alguma coisa, então dessa forma que eu possa descansar, tirar um pouco a minha mente do trabalho, enfim. Mas a gente acaba sempre voltado para a cozinha, a gente sempre acaba pensando, tá no meio da noite, vem uma ideia na cabeça que a gente quer fazer, que a gente quer testar, então acaba não fugindo muito. Eu sou workaholic, então eu trabalho 16, 17 horas por dia, e as 5, 6 horas que eu durmo por dia é simplesmente para dar uma recarregada na bateria para voltar 100% no dia seguinte. Você já teve um reconhecimento, né? Foi eleito entre os melhores chefes do país. Me conta um pouco o bastidor dessa escolha e de como é que você conseguiu essa Então, reconhecimento mesmo, né? exato. Então, antigamente, durante 2014 a 2017, eu tinha o Hampton, também era uma sociedade que eu tinha, e em 2016 eu fui eleito um dos 50 melhores chefes do país e um dos 20 melhores até 30 anos de idade. Pelo trabalho que a gente desenvolveu, pela oferta que a gente desenvolveu tudo no Hampton, que quando a gente começou o projeto era um dos piores restaurantes do oeste da Inglaterra, e graças a Deus a gente conseguiu desenvolver, né, o produto, a oferta que a gente tinha, e recebeu o reconhecimento merecido, né, que a gente, pelo nosso trabalho, e aí eu fui eleito na época um dos melhores chefes do país, e, né, com orgulho, poder representar o Brasil, poder representar o Rio Grande do Sul, né, e hoje eu também estou concorrendo a um dos melhores chefes brasileiros da Europa. Então tem uma competição que está acontecendo no momento e acredito que estejam abertas as votações, a eleição, e então, graças a Deus, é o reconhecimento do nosso trabalho. Então, um pouquinho, é bem gratificante isso, ter o nosso trabalho reconhecido pelo público, seja ele brasileiro, seja ele europeu, e graças a Deus dá mais força para a gente seguir em frente. Agora você falou, né, que gostava de jogar futebol, né? Jogou muito tempo na adolescência. Tem que perguntar o time, né? Você está vendo a cor da blusa que eu estou usando, né? Aqui É na o minha casa não gremista, não entra nada nada vermelho. vermelho, nada vermelho. Se eu mostrar a decoração da minha casa, não tem uma peça que seja vermelha. Então, e aqui você torce para que time no Reino Unido? Eu acompanho o Chelsea por ser amigo Azul. pessoal do William e tal, jogador do Chelsea da seleção brasileira. Então, azul também. Mas é um pouco diferente, né? Não tem como. Eu acho difícil ter um segundo time, né? Quem é gremista de verdade. Mas eu acompanho o futebol europeu em si, por ter jogado e gosto bastante. Mas gaúcho é gremista 100%, com certeza. O Reino Unido tem uma fama, né? Durante muito tempo se falava que se comia mal aqui, que a comida não era boa, né? Não se comparava às grandes metrópoles do mundo, né? Hoje isso passou, né? Só bom tendo um bom orçamento, isso está resolvido, né? Ou seja, os preços aqui são realmente salgados em nessas altas gastronomias, muitas vezes, né? Mas como é que você avalia aqui a cena gastronômica de Londres, especificamente? Então, Fernanda, mudou bastante de 10 anos para cá, evoluiu bastante. Eu vejo assim com a questão dos programas de gastronomia que temos na TV, MasterChef, tanto no Brasil quanto na Europa. Hoje o cliente ele sabe o produto.
ele sabe o que ele quer comer, muitas vezes ele não consegue fazer isso em casa, mas quando vem para o restaurante ele sabe o que ele quer comer, ele sabe o gosto, ele sabe o tempero. Então, isso, de certa forma, é muito bom, porque acaba a gente, os chefes e profissionais da culinária, a gente tem que sempre estar no nosso melhor, porque você tem que sempre entregar o melhor, um produto de excelente qualidade, porque senão o teu cliente sabe. Ele sabe quando o produto é fresco, ele sabe quando o produto não está bem temperado, ele sabe exatamente até a apresentação como deve ser feita. Então, isso, graças a Deus, é muito bom, porque a gente sempre tem que estar, como vou te dizer, sempre tem que estar um passo à frente, porque você sempre tem que estar se esmerando e melhorando a qualidade do teu produto, do teu serviço. Então, isso é ótimo, isso é ótimo. Hoje em dia não é só mais o fish and chips, como era tradicionalmente 10, 15 anos atrás. Hoje em dia o pessoal sai, vai no restaurante, tem várias culinárias no Reino Unido. Em Londres você entra, você tem diversas qualidades, você vai em cada bairro, tem 6, 7 diferentes culinárias em um bairro só. Então isso é ótimo, com certeza isso é ótimo, vale muito a pena o pessoal ter esse conhecimento, porque os profissionais acabam tendo que melhorar sempre e sempre dar um passo à frente. E quando você vai para o Rio Grande do Sul, você volta para casa, é churrasco mesmo que você quer comer, ou o que você tem saudades? Ah, churrasco, a comidinha da mãe, né? A gente trabalha na cozinha 7 dias por semana. Quando você quer de férias, você quer alguém cozinhando para você, uma lasanha, um carreteiro de linguiça, né? Uma comidinha simples. As pessoas têm vergonha de me convidar para ir comer na casa delas. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu gosto de comida simples. Um carreteirinho, um arroz com feijão, um churrasco bem feitinho. Aqui em casa também a gente faz churrasco. A cada 2 semanas a gente faz churrasco também. Agora na quarentena não tanto, né? Porque obviamente a gente não pode receber gente em casa, mas o chimarrão sempre tem, o feijãozinho sempre tem, o churrasco não pode faltar. E aqui, você sabe, a gente tem acesso a esse tipo de coisa, a erva, o doce de leite, a gente consegue ter acesso a tudo aqui. Então, mas quando eu vou para casa, é comida da mãe, não pode faltar. Agora, já me diz uma coisa, se eu te perguntar assim, qual é a tua marca registrada da tua gastronomia, assim, o que que você acha assim? Isso é o meu diferencial, aí que tá o meu toque. Eu gosto de cozinhar comida simples, mas bem apresentada. Eu acho que o consumidor, o cliente, ele come primeiro com os olhos. Então, eu gosto bastante de uma mistura que a gente faz aqui, que a gente chama de surf and turf, no caso, que seria uma mistura de frutos do mar com a carne vermelha. É uma coisa que sai bastante. Um salmão com chorizo, um risoto de chorizo com salmão. Então, uma coisa assim que tem bastante saída. Então, é uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante. Mas cozinha simples, com uma apresentação bem feitinha e o sabor, claro, o tempero bem, um tempero caseiro, um tempero bem no ponto, assim, sem salgar demais, sem diminuir muito no sabor. Eu acho que simples, o básico é melhor, né? É sempre o simples, não precisa enfeitar, não precisa inventar, faz o simples, bem apresentadinho, bem servido. Mas a questão de cozinhar mesmo, eu gosto bastante de surf and turf, a mistura de frutos do mar com carne vermelha, e o pessoal normalmente é bem aceito no público britânico, e é isso, a gente vai sempre se adaptando ao nosso público também, né? A gente trabalha com cardápios sazonais, toda temporada, toda época, a estação que muda, a gente muda de cardápio para ser sempre um produto fresco, então a gente vai mudando nosso cardápio a cada 3, 4 meses. Fiquei curiosa por essa mistura dos frutos do mar com carne vermelha. E quero entender melhor. Agora, já está longe de terminar, né? Essa pandemia do coronavírus, a gente ainda está vivendo tudo isso tão intensamente, mas você está já saindo, vamos dizer, né? Vamos focar já para a reabertura dos seus negócios aí. Você acha que está saindo diferente? Foi um período importante para você? Tem já condições de fazer uma avaliação? Foi uma boa reflexão. Acho que a gente teve tempo bastante para refletir, especialmente nas primeiras semanas. Foi um pouco de um choque, né, para todos nós. Não sabíamos a extensão de tudo isso que estava acontecendo. Um período de reflexão, de entender o porquê das coisas, né, de valorizar as pequenas coisas também. Eu acho que a gente está todo mundo tendo esse tempo para se descobrir também, novos hobbies, dar valor para as coisas pequenas, dar valor para a sua própria casa, para a sua família, que às vezes na correria do dia a dia a gente passa batido, a nossa companheira, os nossos filhos, a gente passa um pouco batido, então tendo essa oportunidade de destinar um pouco mais de tempo para a nossa família, para as pequenas coisas que a gente tem em casa, desenvolver novos hobbies, entende? Então, acho que está sendo muito bom, para mim também está sendo muito bom, eu acho que
que a gente acaba pensando um pouco nas coisas que a gente deixou para trás, o que a gente quer fazer daqui para frente, como a gente vai se comportar perante certas situações. Então, está sendo de certa forma, está sendo bom para a gente fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Tá, isso aqui não é o programa da Xuxa, tá? Você quer mandar um beijo para quem? Porque quando a Mandar gente um beijo fala para com a minha casa da gente, família, né? todo mundo que está no Brasil, que eu estava aí com eles em janeiro, na verdade estava começando a pandemia logo que eu embarquei de volta para o Reino Unido. Então, meus pais que estão aí em Porto Alegre, Dona Clacice, o Newton, minha irmã, a Gabi, toda a minha família que está assistindo a gente agora, um beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, fiquem em casa, por favor, e para que logo, logo a gente possa se abraçar e logo, logo vocês possam vir para cá, ou eu vou de férias aí ver vocês e comer uma comidinha caseira, mas por favor se cuidem, que a gente está fazendo o nosso melhor aqui do outro lado do mundo também. Já, olha, foi um prazer falar contigo, adorei sua história. E eu ainda não tive o privilégio de conhecer a tua gastronomia, nem o teu gastropub, mas tá marcado na agenda, tá? Quando a gente estiver liberado por aqui, quando a gente puder sair de casa mais, eu vou te visitar e quero conhecer mesmo, viu? Parabéns pelo teu trabalho e pela tua iniciativa. Obrigado, Fernanda. É um prazer enorme falar contigo, com a minha conterrânea. E o convite está feito. Venham visitar. Quem estiver em Londres e quiser conhecer o The Indian Crown, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Também tenho as minhas redes sociais pessoais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da história do The Indian Crown e o que a gente está fazendo também, por favor, entrem em contato. Toda ajuda é bem-vinda. E quem estiver no Brasil, se cuidem. A gente fez isso aqui, né, Fernanda? A gente sabe muito bem. A gente está um pouquinho na frente do Brasil agora, mas se cuidem porque vale a pena. Todo cuidado é essencial para que logo, logo todos nós possamos nos estar juntos novamente. Já, quem quer contribuir, qual é o site que tem que acessar para doações para esse projeto que você está ajudando com pessoas, moradores de rua? Tem o link no meu Instagram, @gelbassani, e tem também no Instagram do restaurante, @AngelCrown_Richmond. Se quem quiser entrar, pode entrar em contato comigo também, pode mandar um direct que eu respondo, e aí eu posso mandar o link, tem conta no PayPal, tem conta no GoFundMe, e qualquer doação sempre é bem-vinda. Obrigada, Gé. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau.